E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, então, de pesquisa e opinião pública. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é bem legal, bem interessante e cabe muito naquilo que todos vocês vão ser um dia, né? Publicitários e persuasivos entre o nosso público e os nossos anunciantes. Vamos falar sobre persuasão e propaganda, tá? Deixa eu até avançar aqui, então, no conteúdo, para vocês entenderem do que é que a gente vai falar, tá? Nós estamos fazendo um apanhado, então, semana passada, a gente falou sobre os termos que são utilizados quando a gente vai tratar sobre opinião pública, tá? E a gente trouxe a tradução, vamos colocar assim, ou a representação em língua portuguesa daqueles termos que são considerados termos utilizados nos estudos de opinião pública, mas que não possuem tradução em português, porque se referem a conceitos, a ideias praticados por norte-americanos. Pessoas que, inclusive, estão pesquisando o poder da propaganda, o poder da influência dos meios de comunicação de massa na formação da opinião pública, na cabeça da opinião pública, já há muito tempo. O que a gente vai trabalhar hoje é com princípios que são os norteadores da persuasão e da propaganda, mas lembra da palavra propaganda como sendo aquela interpretação norte-americana do princípio ideológico e não como venda de um produto? Vocês estão lembrados? Viram no vídeo da semana passada? Pois é, a gente vai trabalhar a propaganda como sendo a mudança da ideia de alguém, a oferta de uma ideia para alguém, e este alguém, quando recebe esta propaganda, tende a ser persuadida, tende a ser convencida de que aquele caminho é o melhor para ela, tá? Então, ao observar a evolução histórica do conceito de opinião pública, verificamos que o objetivo de luta entre governo e os grupos aí de opinião, grupos de pressão, grupos sociais como um todo que controlam, que tentam controlar a opinião pública, é o indivíduo. O objetivo está no indivíduo. Por quê? É dele que se espera a aprovação daquilo tudo que está sendo feito. É ele que vai ser persuadido a aprovar essa atitude, aquele produto que vai fazer sucesso ou não. Então, parte do pressuposto que nós estamos falando com o indivíduo. Nós temos que focar os nossos estudos de opinião pública no indivíduo. E, claro, analisar os conteúdos na coletividade. Se eu analiso o comportamento de cada indivíduo, eu vou ver ao final da minha somatória o que pensou aquele grupo de pessoas, o que pensou aquela opinião como um todo, aquela opinião pública, tá? Muito bem. Os meios de comunicação de massa são caros. Eles não são baratos. Não é uma coisa que você pode ter no fundo de casa. Não funciona assim, certo? Então ele vai exigir recurso técnico. Ele vai exigir dinheiro, ele vai exigir investimento. Quem é que pode manter essas estruturas funcionando? Somente quem tem grana, quem possui estrutura para isso, quem consegue bancar essas estruturas dentro do contexto social, quem mantém as televisões, quem mantém as rádios, quem mantém os grandes conglomerados de mídia. Mas, Arnaldo, peraí, calma aí. Eu posso ser um influenciador digital dentro da minha casa, no fundo da minha casa. Eu posso criar uma webcam, pôr aí uma câmera e começar a influenciar as pessoas. E eu vou ser uma pessoa que vou persuadir muitas pessoas. Só que você vai persuadir as pessoas para comprar o quê, teu? Porque na verdade você não vai servir como meio de comunicação de massa para uma empresa que vai vir te bancar para você automaticamente fazer aquele tipo de trabalho de persuasão, de influência. Olha, você mesmo vai no primeiro momento se colocar como produto, mas depois você vai ser procurado pelas marcas. E as marcas é que vão colocar essa estrutura para funcionar da melhor forma possível. E você vai servir a eles. Vejamos então como que essas ideias, como que esses meios podem ser criados para reforçar, criar ou remover atitudes e opiniões. E tais técnicas são chamadas, agrupadas com os termos de persuasão e propaganda, mas no princípio ideológico, tá? Não no princípio da venda. No princípio da venda seria o advertising, certo? A propaganda comercial. Bom, primeiro, o termo propaganda, ou seja, de propagar, dar uma ideia de propagação, pode ser compreendido como uma ação voluntária sobre a opinião. Isso quer dizer o quê? O Harold Lasswell definiu isso lá nos anos 50 ainda. E Harold Lasswell é um dos pais do pensamento funcionalista,
do pensamento de comunicação que vai falar sobre a estrutura social dos meios de comunicação de massa. Ele define como uma técnica para influenciar ações humanas pela manipulação de representações. Calma, vou traduzir. As pessoas fazem isso de forma voluntária. Você vai fazer parte de grupos de forma voluntária. Você vai propagar uma ideia de forma voluntária, se algo for muito enraizado dentro da tua cabeça. Só que essas ideias, de uma maneira geral, elas partem do pressuposto de que são representações humanas. Eu preciso me espelhar em alguma coisa, de alguma coisa que eu admiro, ou que vai me trazer admiração, para eu falar para o outro que aquilo é bom. Ficou claro? Deixa eu tentar explicar de novo. Se eu falo por conta própria, gratuitamente, bem de alguma coisa, é porque aquilo me comoveu e mexeu tanto comigo, com o meu irracional, com a minha forma de pensar, que eu quero ajudar aquilo a ser propagado. Então eu me torno um meio de comunicação para falar para o outro, para dizer para o outro. Veja, essa foto que a gente está vendo aqui, por exemplo, uma foto lá de Cuba. Desses homens, né? Desses homens que se faz um povo. E aí tem as imagens dos revolucionários cubanos, né? Che Guevara, Fidel, etc. Ou seja, são dessas pessoas que partimos, nós observamos, nós, como o Harold Lasswell disse, olha, é uma técnica para influenciar ações humanas pela manipulação das representações. Eu manipulo, eu coloco tanto essas pessoas em evidência, eu falo tanto delas e da importância delas para o nosso meio, para a nossa união, que aquilo acaba se tornando uma verdade para todo mundo. Eu reforço cada vez mais os hábitos, os costumes, aquilo que as pessoas querem ouvir, que eu diga para elas que aquilo é verdade. Vou traduzir agora para puxar para uma situação mais recente, tá? Big Brother. O Big Brother ele já começa com um grande fenômeno de massa, porque existem pessoas que passam, influenciadores digitais, que ficam o tempo todo postando sobre o Big Brother logo no começo. E aí os seus seguidores vão começando a ver e vão começando a consumir aquele produto. E vão começando a entrar dentro do jogo. Pode acontecer esses influenciadores hoje nem fazerem parte realmente do programa. Não receberem da emissora de televisão para falar do programa. Não, mas acabam, de uma certa forma, ajudando a fazer voluntariamente essa ação de propagação. Entendeu agora? Essa ação de persuasão, ela tem um caráter de influência, né? Com 3 básicos aspectos que a gente vai trabalhar. Para quem está vendo o vídeo, quem está ouvindo, eu vou tentar descrever. Eu estou colocando aqui para vocês verem a capa de uma edição do gibi do Capitão América, ainda durante a Segunda Guerra Mundial, em que é uma capa clássica, em que o Capitão América entra num bunker nazista e dá um soco em Hitler. E aparece dando um soco, as balas sendo atiradas, ele conseguindo ricochetear as balas, mas ele dá um soco no Hitler, né? E aí a legenda do lado, né? Smashing through Captain America. O Capitão América esmagando, né? Dando um soco, né? Face a face com Hitler, acertando Hitler na cara, esmagando a cara de Hitler face a face, pessoalmente. Bom, essa é uma representação clássica desses 3 tipos de influência, de persuasão que a propaganda faz. Objetivo, utilizando-se de objetivo, vem o aspecto objetivo, o aspecto das técnicas, o aspecto da informação prévia. Vamos lá. Primeiro, quando eu tenho as atitudes, quando eu observo as opiniões, quando eu vejo o que o povo quer, eu tenho um objetivo. Eu vou criar uma peça de propaganda para atingir aquele objetivo, vendo as atitudes que se desejam colocadas naquele meio de comunicação de massa. Eu vou, através do meu estudo, do meu intelecto, vou proporcionar para as pessoas aquilo que elas querem ver. 2, eu utilizo-me de técnicas. Eu vejo quais são as técnicas que mais vão ser utilizadas para atingir as pessoas, para convencer essas pessoas de forma voluntária de que a minha ideia é a correta. No caso aqui, histórias em quadrinhos. O objetivo naquele momento era fazer com que os jovens se motivassem a entrar em campo de batalha, a irem para a guerra, os jovens norte-americanos, e também a consumirem as histórias em quadrinhos.
Então eu tenho o princípio da campanha, parte do pressuposto de eu conhecer o veículo de comunicação que o meu alvo, o meu público-alvo vai consumir. E depois, eu tenho que automaticamente também me fazer valer de que as pessoas tenham uma informação prévia daquilo que eu estou falando. Que elas conheçam algo sobre aquilo. As atitudes, as opiniões já existentes na população. Ou seja, qual é o princípio psicológico que eu vou colocar para que elas observem aquilo e achem que aquilo realmente é uma representação. Então, quando eu coloco o Capitão América dando um soco no Hitler, numa história em quadrinhos dos anos 40, eu estou fazendo exatamente aquilo que a população norte-americana queria naquele momento. Queria acertar a cara do Hitler, entendeu? Então, de uma maneira geral, eu estou atuando para persuadi-las de que a nossa causa, no caso, é uma causa americanista, é uma causa contra o avanço do nazismo, antinazista, atinja o público de massa. Eu preciso gastar dinheiro com isso? Não preciso gastar muito, mas eu tenho que entender que eu estou a serviço de um princípio ideológico, de uma propaganda ideológica que vai me persuadir a fazer alguma coisa. Esse discurso de propaganda, ele se utiliza também de estereótipos verbais, de textos que vão me convencer na hora da leitura, certo? E até mesmo de imagens, que vão me associar mais ou menos dentro daquilo que eu entendo como sendo algo palatável, algo do meu dia a dia, né? Levam a uma recepção padronizada dos membros do grupo, ao invés de mostrá-los como eles realmente são. Então eu modifico. Quando eu faço uma campanha mais familiar, mais focada na presença de irmandades, de pais e mães, eu estou transmitindo, eu estou passando a ideia de que essas pessoas são da nossa família. Eu passo uma ideia de estereótipos mais humanos, mais de união, mais de harmonia entre as pessoas. Eu pego aquela ideia da propaganda e coloco ela no meu seio familiar. Eu vendo com mais facilidade. Se eu pego essa mesma propaganda ideológica e coloco ela como sendo positiva para os negócios, boa para o meio empresarial, boa para o meio corporativo, eu estou causando um problema. Por quê? Porque não é bem assim que as pessoas querem. As pessoas acham que esses ambientes são ambientes de competição, são ambientes extremamente gananciosos, ligados, de uma certa forma, à ambição das pessoas. Então, eu não me utilizo desse tipo de linguagem verbal para convencê-las, a persuadi-las de que a minha ideia é correta. Eu vou sempre pegar pelo âmbito das familiaridades, algo mais próximo das famílias, certo? E depois, a partir do momento em que eu empobreço essa realidade, em que eu transformo esses princípios, em que eu propago para as pessoas aquilo como sendo algo do ambiente em que elas estão, quando eu convenço elas de que aquela ideia é tão boa, mas tão boa, que ela também deveria seguir, eu tenho um empobrecimento da realidade. Eu consegui esconder a realidade da cabeça das pessoas. Eu distorço com mais facilmente o que vier dali em diante. A propaganda explora os aspectos mais emocionais e irracionais do ser humano. A propaganda, no sentido ideológico, ele controla muito mais porque ele vai mexer com algo emocional, algo que a pessoa não consegue refletir sobre ela, mas ela é influenciada, ela é atingida. E aí eu termino com um pensamento de um cara muito legal, fez grandes obras, Adivinhar o Mundo Novo, que é um dos livros mais famosos, que chama-se Aldous Huxley, que morreu precocemente em 1963 e que não chegou a ver, na verdade, as suas obras sendo tão enaltecidas assim. Ele diz: o publicitário canaliza um rio que já existe. Ele, no deserto, ele vai cavar em vão. Ou seja, ele já está trabalhando em cima de algumas ideias que já existem nas cabeças das pessoas. Já no deserto, ou seja, quando eu não tenho nada, ele vai cavar uma informação e só vai vir areia. Ele não vai conseguir chegar e atingir ninguém. Ele não vai conseguir plantar na cabeça de ninguém nenhum tipo de conhecimento. Agora, se ele já existe, se ele já tem uma base, ele vai canalizar aquelas informações dentro de alguma coisa que já está no erário das pessoas, no visionário das pessoas, no imaginário das pessoas, aí sim a persuasão vai acontecer de uma forma mais concreta, de uma forma mais previsível. Ela vai ter mais efeito na cabeça das pessoas. Ok? Eu precisava então definir isso com vocês. A persuasão, ela é muito mais ligada à questão ideológica do que à questão comercial. Eu não posso
admitir, convencer uma pessoa a comprar um produto. Mas eu posso convencer aquela pessoa de seguir uma ideia. E uma ideia é muito mais poderosa que um simples produto. Tá legal? Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, por favor, escrevam, mandem contato, entrem aí, comentem o que vocês acham. A gente continua conversando na semana que vem. Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Qualquer dúvida, veja o vídeo novamente, me inscreve. A gente se vê. Se cuidem. A gente se vê até semana que vem. Um grande abraço. Até lá.